Som. Irmãos, chegou o momento, todos aqueles que vieram visitar, estão conosco, familiares, é o momento que a igreja cumpre uma das ordenanças de Jesus, o batismo, uma demonstração pública de pessoas que ouviram a mensagem, reconheceram a Jesus como seu único e suficiente Salvador e, tocados pelo Espírito Santo, sentiram o chamado e o desejo de se transformar, se tornarem discípulos. O que nós estamos e iremos realizar nessa noite, para a emoção de muitos, para a mãe que ora, para o avô que ora, para a vovó que ora, para uma esposa, é um momento de que esses novos irmãos que irão agora fazer parte da igreja, decidiram, por livre e espontânea vontade, livre-arbítrio que têm, se tornarem discípulos. Esse momento em que eles são levados às águas é uma demonstração de que eles morreram para o mundo e estão nascendo para Deus. Eles já tomaram essa decisão, já reconheceram a Jesus como seu Salvador, já estudaram a palavra, já testemunharam a sua fé pública, mas agora, em um ato simbólico, eles vão mostrar aqui que irão entrar pelas águas assim como alguém é sepultado. E assim como Jesus foi sepultado. E ao sair das águas, estarão dizendo que agora há uma nova história, há um novo nome, agora há um novo pensamento. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. O batismo para nós é um nascimento para uma vida com Deus. E a vocês, quem sabe, que ainda não passaram por isso, você tem essa oportunidade, nesta noite, de ouvir a mensagem do Senhor, que será propagada daqui a pouco, um convite, porque Jesus não impõe nada a ninguém. Ele faz um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite foi feito a esse grupo de irmãos, a outros que ainda estão sendo preparados para o final do ano, e eles disseram sim. Jesus disse: vinde a mim, e eles disseram sim. E a partir de hoje, eles, nessa fé pública, nessa demonstração pública de nascer de novo, eles vão estar dizendo ao seu pai, à sua mãe, à comunidade, à sociedade, que hoje eles se tornam os discípulos do Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Está nervosa, né, abençoada? A turma está nervosa. Uma semana perguntando, pastor, como é que vai ser? Eu tive que ensinar eles aqui como é que procede, mas isso é normal. E para nós, igreja, é uma alegria muito grande. Tudo isso é fruto do trabalho da igreja, da oração da igreja. Isso não é só o pastor, é a igreja que faz. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja que tem frutificado cada vez mais, tem crescido para a honra e glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor, eu te louvo, porque temos a oportunidade como igreja de frutificar nesta noite, de receber novos irmãos através do teu Espírito Santo, que cura, que transforma, que muda. E eu quero te pedir, ó Pai, como ministro do Evangelho, que essas vidas que disseram sim, possam sair das águas e cada vez mais se dedicar à tua obra, servir ao Senhor. E o chamado que tu tem para cada uma delas, elas possam multiplicar 100 por 1, porque nós cremos no teu poder, na tua graça. Abençoe suas famílias, os visitantes que aqui estão, e que essa visão de viver uma nova história, de viver um novo tempo, eles possam também desejar em seus corações. Toda a honra e glória seja dada ao Senhor nessa noite. É o que eu oro, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Vamos então iniciar o nosso batismo. Qual o seu nome, minha irmã? Lara. Você aceita e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, minha irmã, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me teu amor jamais me deixa. Qual o seu nome, irmã? Isabela, você aceita e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, minha irmã, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço. Qual o seu nome, minha irmã? Camila, você aceita e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, minha irmã, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, eis-me aqui. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. E aí, meu, chegou a hora. Por ti vou caminhar, tu és a direção. Qual o seu nome, minha irmã? Ana Lívia, você aceita e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, minha irmã, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra Qual o seu nome, irmã? Júlia, você aceita e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, minha irmã, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aos teus braços, onde encontro meu refúgio, eu me rendo.
minha irmã? Sara, você aceita e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, minha irmã, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, bênção. Qual o seu nome, minha irmã? Viviane, você aceita e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, minha irmã, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o seu nome, minha irmã? Roseni, você aceita e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, minha irmã, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que me fez porque Ele Qual o seu nome, meu irmão? Pedro, você aceita e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, meu irmão, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha lá. Olha lá, olha lá. Qual o seu nome, meu irmão? Daniel, você aceita e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, meu irmão, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. porque Ele posso
Qual o seu nome, meu irmão? Miguel Ângelo. Miguel Ângelo, você aceita e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Claro que sim. Mediante a sua pública profissão de fé, meu irmão, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, que vives Bem devagar. Vai pra frente. Qual o seu nome, meu irmão? Ezequiel, você aceita e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, meu irmão, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Qual o seu nome, meu irmão? Rafael Augusto. Rafael, você aceita e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Com toda certeza. Mediante a sua pública profissão de fé, meu irmão, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço aqui. Sempre exaltado é Qual o seu nome, meu irmão? Paulo, você aceita e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, meu irmão, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcros se abriu e nada vem esperar seu grande. Qual o seu nome, meu irmão? André, você aceita e reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, meu irmão, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Vamos ficar de pé, meu irmão. Ressuscitou, ressuscitou para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre
ressuscitou.